Vivemos em um mundo onde a bondade por si só não garante nada. Você pode ser gentil, inteligente, bem-intencionado, mas se não souber impor, respeito será ignorado. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar: a ilusão da bondade. Sem força, tem destruído a dignidade de muitos homens. Eles crescem ouvindo que ser bom basta. Que se você for educado, paciente e compreensivo, o mundo vai reconhecer e retribuir. Mas o mundo real não funciona assim. Maquiavel, com toda a sua frieza analítica, já enxergava isso há séculos. Ele observava os homens não pela lente do idealismo, mas pela realidade nua e crua da natureza humana. E o que ele viu, que o mundo valoriza força, valoriza presença, valoriza aquele que sabe ocupar seu espaço sem pedir desculpas por existir. Bondade sem força é como uma promessa, vazia como uma bela casa sem portas, aberta para qualquer um entrar, bagunçar e sair sem consequências. Quando você tenta ser bom o tempo todo, quando aceita tudo, quando nunca impõe limites, o que o mundo lê em você não é nobreza, é fraqueza. E a fraqueza tem um preço alto demais. Você começa a ser ignorado, desrespeitado, esquecido. As pessoas testam os limites de quem parece fraco. E quanto mais você cede, mais elas exigem. Até que, um dia, quando você finalmente tentar se impor, já será tarde demais. O respeito que você nunca construiu vai te faltar justamente quando você mais precisar. Maquiavel, com sua frieza quase cirúrgica, deixou uma das frases mais incômodas da história da filosofia política: é melhor ser temido do que amado. Se você não puder ser os dois, essa frase até hoje mexe com as pessoas, porque ela escancara uma verdade que muita gente prefere ignorar. O ser humano responde mais rápido ao medo de perder do que à gratidão por receber. O mundo real, a vida como ela é, funciona num campo de forças, onde o mais firme é ouvido e o mais frágil é esquecido. Não estamos falando aqui de sair por aí sendo agressivo ou cruel. A questão é entender que quem não impõe limites claros, quem não demonstra que existe um custo para o desrespeito, vai acabar sendo tratado como irrelevante. A natureza humana é movida por interesse, vaidade, medo e aparência. Maquiavel observava isso todos os dias nas cortes e nos conflitos de poder de sua época. E a lógica, infelizmente, não mudou. Quem não é percebido como uma presença forte é tratado como fundo de cenário. Ser bom demais, sem saber se proteger, vira uma armadilha. As pessoas vão te testar, vão avançar, vão tirar mais do que você pode dar. E quando você perceber, já não terá mais espaço para respirar. Maquiavel não incentivava a maldade gratuita. Ele incentivava a clareza de que o mundo não premia os inocentes, mas respeita aqueles que sabem. Joker. E o primeiro movimento desse jogo é simples. Você precisa ser percebido como alguém que tem estrutura, firmeza e limites. Caso contrário, o mundo vai te engolir. O mundo testa você todos os dias. Testa nas pequenas conversas, nas brincadeiras, que passam do limite, nas interrupções constantes. Nas vezes em que as pessoas te colocam em situações desconfortáveis, só para ver como você reage. E sabe qual é a regra invisível por trás disso tudo? Quanto mais você cede, mais elas avançam. Isso é um efeito dominó da fraqueza. Começa com um favor que você faz mesmo sem querer, só para evitar conflito. Depois vem a piada que te diminui e você ri, para não parecer chato. Em seguida você é interrompido numa reunião e não diz nada porque acha que não vale a pena discutir. E assim, pouco a pouco, o respeito que você deveria estar construindo vai sendo corroído. As pessoas observam o que você tolera. Reparam em como você reage diante da provocação, da pressão,
da injustiça sutil do dia a dia. E, se você não coloca um limite, o mundo entende o recado. Você é um território sem defesa, livre para ser explorado. Quem não sabe dizer aqui é o meu limite, acaba virando o degrau onde os outros pisam para alcançar o que querem. E a tragédia maior é que quando você finalmente tentar se impor, quando o copo transbordar e você quiser gritar um basta, ninguém mais vai te levar a sério, porque você mesmo ensinou o mundo que sua palavra não tem peso, que a sua linha sempre pode ser ultrapassada, que a sua presença é fraca demais para ser respeitada, a sua postura comunica muito antes das suas palavras. Não adianta ter boas intenções, valores nobres ou um coração leal, se o que você transmite para o mundo é insegurança, hesitação ou medo de se posicionar. Maquiavel já dizia com clareza: as pessoas julgam mais pelos olhos do que pela razão. O que isso significa? Que o mundo vai te interpretar com base no que você aparenta ser, não no que você acredita ser. Se você anda com os ombros caídos, evita o olhar direto, fala com um tom de voz baixo e hesitante, vive se justificando por tudo. Pode ter certeza, ninguém vai te enxergar como uma pessoa forte, por mais boas que sejam as suas intenções. A sua linguagem corporal, o jeito que você entra num ambiente, o olhar que você sustenta numa conversa, tudo isso já está sendo avaliado antes mesmo da sua primeira frase. Robert Greene, ao falar sobre poder, deixou claro: a construção da imagem é uma das ferramentas mais fundamentais para influenciar pessoas e dominar ambientes. Não é sobre fingimento, é sobre consciência estratégica. É sobre saber que, gostando ou não, você está sendo lido o tempo todo. E se você não controla a sua imagem, o mundo vai criar uma leitura qualquer sobre você, que, ou pior, te tratar de acordo com essa leitura. E complementária dizendo que assombra menos aquilo que você reprime em si mesmo, menos age com mais força quando você ignora o impacto que causa nas pessoas. Em outras palavras, se você não tem domínio sobre a sua presença, você vira refém da interpretação alheia. E o preço disso é alto. Você se torna invisível. Fraco e irrelevante, existe uma estratégia que impõe respeito sem precisar de palavras. A postura do frio silencioso é aquela energia que você sente quando uma pessoa entra no ambiente. E, mesmo sem falar nada, todos percebem a presença dela. Não é arrogância, não é superioridade forçada, é autocontrole puro. É a firmeza de quem não precisa se explicar o tempo todo, de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido, de quem não reage de forma impulsiva a qualquer provocação. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não grita, que ele pensa. E esse peso vem da clareza interna, da capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. O frio silencioso é o oposto da necessidade de validação. É quando o homem deixa de ser movido pela ânsia de provar algo e começa a agir com consciência estratégica. Ele fala só o necessário. Ele reage apenas ao que realmente importa. Ele não tenta convencer ninguém do seu valor, que ela apenas. Robert Greene, ao estudar as dinâmicas do poder, deixa claro: quem fala demais se expõe. Quem reage demais se entrega. Quem tenta agradar o tempo todo vira previsível, manipulável, fácil de ser controlado. Já o homem que domina o silêncio, que observa mais do que responde, que mantém o mistério, esse homem se torna impenetrável. E o impenetrável, no jogo psicológico da vida, sempre impõe respeito. A capacidade de integrar a própria sombra é o que separa o homem maduro do homem carente. Carl Jung foi claro ao afirmar: tudo aquilo que você não reconhece em si mesmo, tudo o que você reprime ou finge que não existe, acaba te controlando pelas costas. E isso inclui a sua raiva, a sua força, a sua agressividade natural. O problema de muitos homens que não conseguem impor respeito é que passaram a vida
tentando reprimir tudo aquilo que o mundo chama de negativo. Eles têm medo da própria firmeza, medo de parecerem duros demais, medo de serem mal interpretados. Resultado: acabam se tornando passivos, apagados, sempre pisando em ovos, para não incomodar ninguém. Só que essa autoanulação tem um preço. O mundo percebe. E quando o mundo percebe que você não tem domínio sobre sua sombra, ele começa a te testar ainda mais. A presença de um homem que integrou sua sombra é diferente. É firme, sólida, estável. Ele não reage por impulso, mas também não tolera abuso. Ele não grita, mas quando fala, as pessoas escutam. Ele sabe até onde vai a sua paciência. E sabe exatamente quando colocar um basta. O homem que integrou a sombra não é escravo das próprias emoções, mas também não é um boneco emocionalmente neutro. Ele carrega a frieza de quem já enfrentou a própria escuridão e sobreviveu. E é justamente essa energia contida, essa força silenciosa, que faz o ambiente mudar quando ele chega. Respeito não é algo que você pede, é algo que você constrói com a sua postura, com as suas atitudes, com os limites que você estabelece e, principalmente, com aquilo que você não tolera. O grande erro de muitos homens é achar que vão conquistar respeito sendo sempre agradáveis, sempre disponíveis, sempre evitando conflitos. Só que o mundo não funciona assim. Quando você se explica demais, quando você se justifica o tempo todo, quando vive pedindo desculpas por ser quem é, por ter opinião, por ocupar espaço, você está treinando o mundo a te enxergar como alguém sem firmeza. E o que acontece com quem é visto assim? É ignorado, sobrecarregado, diminuído. As pessoas te tratam do jeito que você ensinou elas a te tratar. O silêncio que vem da insegurança só alimenta o desrespeito. Já o silêncio que vem da firmeza, da clareza e do autocontrole, esse sim impõe respeito. Quando você diz não com tranquilidade, quando sustenta o olhar, quando recusa o papel de vítima ou de coadjuvante da própria vida, as pessoas começam a recalibrar a forma como te enxergam. Elas param para ouvir, param para pensar antes de avançar sobre os seus limites. O respeito verdadeiro não nasce de gritos, de explosões emocionais ou de demonstrações forçadas de poder. Ele nasce da constância da sua postura, da coerência entre o que você diz e o que você faz, e da sua capacidade de, mesmo em silêncio, deixar claro que existem linhas que ninguém vai cruzar impunemente. Jogo psicológico do poder e do respeito é moldado pela percepção que os outros têm de você, e a sua maior arma dentro desse jogo é a clareza interna. Maquiavel já dizia que o respeito vem antes do amor. E essa é uma verdade que muitos insistem em ignorar. Robert Greene reforça que o ambiente é dominado por quem sabe controlar a própria imagem e o próprio comportamento. Noah Sabra. Ser agressivo nem sobre intimidar os outros à força, mas sobre entender a psicologia social que está em jogo o tempo todo. O homem que domina essa clareza sabe o valor do silêncio, a importância da linguagem corporal e o poder de um simples hold her firm. Ele compreende que cada gesto, cada decisão, cada palavra ou ausência dela comunica algo. Não se trata de manipular, trata-se de ser intencional, ter consciência da energia que você transmite quando entra em um lugar. Saber que o mundo responde muito mais ao que você demonstra com a sua presença do que com os seus discursos. Por isso, a construção do respeito não é feita em um único dia. Ela é o resultado de pequenas escolhas diárias. O tom de voz que você usa, a firmeza com que diz não, o olhar que sustenta, o limite que você mantém. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre provar para si mesmo que você não vai mais negociar a sua dignidade por aceitação. Fácil. E o nos deixa um alerta profundo. Se você não integrar a sua sombra, ela vai te dominar. E o que isso significa na prática? Que enquanto
você continuar reprimindo sua força natural, sua raiva legítima, sua capacidade de dizer não, o mundo vai continuar te empurrando para o papel de homem submisso, passivo e invisível. E o pior, com o tempo, você mesmo vai começar a acreditar que merece esse lugar. Vai começar a internalizar a ideia de que não tem valor, de que sua voz não importa, de que é melhor ficar calado para evitar conflitos. Esse ciclo é destrutivo. É uma espiral que rouba sua autoestima, sua presença e sua dignidade. O processo de integração da sombra é justamente o caminho de resgate da sua estrutura interna. É olhar para aquilo que você evitou a vida inteira. Sua firmeza, sua capacidade do hiperlimites, sua raiva como ferramenta de proteção, sua clareza como escudo contra manipulações. Quando você integra tudo isso, algo muda na sua energia. Você para de pedir respeito e começa a ser o tipo de homem que impõe respeito apenas pelo que carrega em silêncio. E é esse silêncio que não é medo. É força, que não é covardia. É maturidade, que não é fuga. É estratégia. O mundo pode até não te amar, mas vai te respeitar. E no final das contas, é esse respeito que vai te dar o espaço que você sempre mereceu ocupar. E assim, chegamos ao fim deste vídeo. Um convite poderoso para você que sente que perdeu a firmeza e o respeito, não por falta de boas intenções, mas por excesso de concessões. Lembre-se, respeito não se implora, se impõe. Não é sobre ser agressivo, mas sobre ter clareza, postura e limites bem definidos. Que o seu silêncio deixe de ser espaço para o desrespeito e se torne a manifestação da sua força interior. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe com amigos que precisam ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem o homem consciente, firme e presente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.